Zoom. Me foi pedido pela coordenação que eu desse a aula através de outro aplicativo que não fosse o Zoom, né? Então eu tentei pelo EasyTalk, não deu certo. Tentei pelo Collaborate, não deu certo. Eu não vou mais insistir no Collaborate. O Collaborate não sei o que acontece comigo e ele não responde, tá? De qualquer forma, vou continuar, então, usando o Zoom. Eu sinto muito, né, por todo por esse transtorno, né, assim, mas, assim, são coisas que estão além daquilo que a gente pode, tá? Que está no nosso alcance, na verdade. Eu vou fazer compartilhamento de tela aqui, então, a aula de hoje, né, vou começar tudo de novo. Deixa eu ver aqui. Vou começar a falar sobre os tecidos. Sandro, boa noite. Tá ali sempre, né, Sandro Guerreiro? Boa noite. Tentando. Se você tiver alguma dúvida durante a aula, você pode levantar a mão ou me interromper, tá? Então, vamos lá. Vou falar sobre os tecidos em geral. Então, eu estava falando dos tecidos, então, que o tecido é um grupo de células semelhantes, que em geral possuem uma origem embrionária comum e que atuam juntas para executar atividades especializadas, né? Então, assim, os tecidos são constituídos por um tipo de célula, mas lógico que esse tecido não é composto apenas por um tipo celular, tá? É um conjunto de células que formam esse tecido. Mas aquela célula que é predominante, né, que vai determinar a função do tecido, esse tecido vai apresentar, então, essa influência, que é pela natureza do material extracelular e as conexões entre as células. Então, o que vem a ser a natureza do material extracelular? Por exemplo, células ósseas produzem osso, células cartilagíneas produzem cartilagem, células nervosas produzem neurotransmissores, células glandulares produzem substâncias que serão secretadas na corrente sanguínea ou não, né? Então, os tipos celulares, eles são bastante variados e tem um material que vai estar envolto ou não desse tipo celular, tá? Outra coisa que faz aqui a característica do tecido são as conexões entre as células, né? Então, existem algumas células que estão bem aderidas, né, conectadas umas às outras, e existem células que não apresentam conexão. Ou seja, por exemplo, se a gente for pensar em células da pele, né, as células da pele, elas precisam de uma conexão, né, senão elas se soltariam muito facilmente. Mas existem outras células que estão no nosso organismo que elas caminham pelo organismo, né? Então, por exemplo, os fagócitos, tá? Então, fagócitos, eles são células pertencem ao sistema imunitário que vão fagocitando, né? Então, por isso que se chama fagócito, porque ele fagocita substâncias estranhas que possam estar nesse organismo, tá? Então, o tipo celular vai depender, então, desta conexão. Vamos ver quem está aqui. O Luiz, o Rogério e o Sandro. Muito bom. Então, as características gerais. Nas características gerais, vou colocar aqui no cantinho, a consistência desses tecidos, eles podem ter variados, tá? Então, a gente tem tecidos que são duros, a gente tem aqui o osso, semissólidos, que, por exemplo, a gente tem aqui o tecido adiposo, e existem também tecidos na forma líquida. Mas tecido na forma líquida tem, que é o sangue, tá? Por que é um tecido? Porque
contém células. Se tem células, é tecido, tá? Então, essa é a característica do material. Então, o termo, né, tecido, o termo tecido vem do prefixo HEST, hist. Hist, do latim, significa tecido. Tá? Então, aqui a gente tem ologia, que significa estudo. Então, o estudo dos tecidos é a histologia. Tá? Então, o estudo normal dos tecidos, das características dos tecidos, da estrutura, né? Então, assim, o estudo dos tecidos em si é a histologia. O que significa pato? Né? Agora você sabe o que é pato. Pato não é animal, né? Pato é doença. Então, pato significa doença, ologia, estudo da doença, é patologia. A patologia, ela estuda os tecidos na sua forma alterada, né? Então, por exemplo, o indivíduo apresenta uma alteração estrutural no seu organismo, o médico pede uma biópsia, né? É coletado uma amostra desse tecido e esse tecido será analisado pelo patologista. Tá? Então, as amostras de biópsias que são coletadas do indivíduo é a amostra do tecido e o patologista será capaz de determinar essa alteração que o tecido vai apresentar. Mas da onde que começa tudo isso, né, dos tecidos? Então, alguma coisa eu acabei falando lá no primeiro dia de aula, né? Então, tudo começa onde? Com a união de um espermatozoide e um ovócito. A gente sempre ouve, né, falar óvulo, 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 tá? Mas o termo correto é ovócito, tá? Então, tudo começa aqui, na união de metade do DNA estando no espermatozoide e a outra metade nesse ovócito. Aí ele forma uma estrutura chamada de zigoto, tá? Então, o que é o zigoto? O zigoto é essa célula aqui inicial, primordial, que vai dar origem ao ser, tá? Aí o que vai acontecer aqui com essa célula? Essa célula vai começar a se multiplicar, né? Ela vai sofrer um processo chamado de mitose. Essa divisão, então, começa de uma célula para 2, para 4, para 8, para 16, para 32, e essa é a progressão no qual as células vão se dividindo, tá? Só um parênteses aqui, por exemplo, né? Então, existe um zigoto, e às vezes esse zigoto se divide em duas células, e essas duas células se destacam. Aliás, essa é uma célula que se divide em duas, mas ao invés de formar duas células, formam dois zigotos. Aqui dá origem aos gêmeos univitelinos, que são gêmeos univitelinos. Significa que eles vieram do mesmo zigoto, e que esse zigoto sofreu uma divisão, tá? E aí formam-se os gêmeos idênticos, com o mesmo DNA, lógico que são idênticos, porém diferentes, porque são seres diferentes. E como que a partir desta única célula, deste único zigoto, é que vai formar os diferentes tipos de tecidos, né? Então, mas aqui antes dele formar os tecidos, esse zigoto ele vai começar a se dividir, né? Depois o próximo slide vocês vão entender melhor. Ele formam 3 tecidos iniciais, que é o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, tá? Então, primordialmente, o embrião, ele tem essas 3 camadas celulares, e a partir destas 3 camadas celulares é que ele vai dar origem a diferentes tecidos do corpo. Então, é ectoderma, aí aqui é só para ilustrar, tá? A gente não precisa ficar decorando aqui o que vem dali e o que não vem, tá? Mas para vocês entenderem. Cadê o meu slide? Tá aqui.
Aqui está o desenvolvimento embrionário, né? Então, aqui a cavidade amniótica, isso aqui vai formar, essa parte aqui, uma parte vai formar a placenta, e essa parte vai formar um embrião, tá? Então, as células começam a se multiplicar, começam a se dividir nesse processo, e ele forma aquelas 3 camadas iniciais. O ectoderma, ecto, fora, derma, aqui tá derma porque tá em inglês, tá? Ectoderma, com A. Ele vai dar origem às estruturas que estão mais externas, principalmente aos tecidos epiteliais. O que são tecidos epiteliais? Que promovem o revestimento, por exemplo, externo do nosso corpo, revestimento de estruturas internas do nosso corpo, né? Então, como assim revestimento interno? E revestimento interno, por exemplo, o trato gastrointestinal, as vias aéreas, tá? Então, é tudo isso proveniente do ectoderma. O mesoderma, que é a parte meso-meio, e o endoderma, tá? Então, o endoderma aqui, a camada mais interna, que vai promover também a formação de outros tecidos do corpo. A gente só tem que tomar um cuidado aqui com a nomenclatura, tá? Ectoderma, eu falei com A, né? Porque se for, por exemplo, mesoderme, derme, o termo não tem, derme é referente à pele, tá? Então não tem nada a ver, quer dizer, tem, não tem, né? Mas assim, quando é o E aqui, está relacionado com a pele, tá? Então aqui, a origem embrionária das células é proveniente do ectoderma. Então, o que caracteriza, uma das características do tecido, então, é a união destas células. Então, eu disse lá que existem células que apresentam união, células que estão mais unidas, e células que são mais afastadas, né? Então, essas células, a união entre as células, elas variam muito, porque a gente tem diferentes tipos de tecido, tá? Então, para ilustrar aqui, a gente tem esses tipos de junções entre as células, né? Então, lembra lá que a membrana plasmática, ela contém moléculas de fosfolipídios, ela tem aquelas proteínas, né? Então, por exemplo, as proteínas integrais que atravessam, né, toda a membrana plasmática, tem algumas que são periféricas, tá? Então, aí a gente tem aqui áreas, né? Então, aí nessa imagem aqui, então, aqui é uma célula, aqui é outra célula, aqui é uma terceira célula, indicando diferentes tipos de comunicação entre elas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem as junções oclusivas. As junções oclusivas são esses pontinhos aqui. Então, é uma proteína que está na membrana plasmática, conectando as duas membranas plasmáticas, tá? Todos esses elementos aqui são proteínas, tá? Então, são proteínas que estão unindo as membranas plasmáticas, tá? Então, aqui, essa aderência ela é tão grande que ela impedem passagens. Não é que não é que essa proteína também ela percorre toda a membrana plasmática, ela está em pontos estratégicos da membrana, tá? Então, essas junções oclusivas, por exemplo, ela impedem passagem de substância entre uma célula e outra. Junções de adesão são essas aqui, né? Então, as junções de adesão geralmente são formadas de filamentos de actina. Lembrando que a actina a gente vê aonde? Também na fibra muscular, tá? É a mesma proteína. Então, a actina, que é um citoesqueleto, ela vai percorrer ao longo da célula, como se ela contornasse a célula como se fosse um zíper. Sabe esse zíper de roupa? Tá? Então, olha aqui, ele tem as moléculas de actina e tem uma outra molécula que atravessa a membrana plasmática, né? E aí elas estão unidas como se fosse um zíper de roupa, tá? Então, essa aqui é a junção de adesão. O outro tipo são os desmossomos, né? Eles formam placas densas pela membrana plasmática, e aí elas formam como se fossem essas proteínas que estão na membrana plasmática, como se fossem ganchos. Aí elas se conectam desta forma aqui, assim, ó, promovendo, então, a aderência
maior entre elas. E aí, aqui também conectado a esses desmossomos, né? Porque desmossomos significa que eles estão nas duas membranas plasmáticas das duas células, tá? E tem os filamentos intermediários que percorrem ao longo desta célula. Hemidesmossomos significa que é uma metade do desmossomos. Então, aqui isso é um desmossomo. Isso aqui é metade de um desmossomo, porque só está na metade. Na metade não, está em um lado da membrana plasmática. Normalmente, esse tipo de proteína, ela está presente na célula para permitir o ancoramento de um tecido sobre outro tecido, que é diferente. Tá? Então, os hemidesmossomos ela está localizada em um tipo celular e adere a essa célula membrana basal, que a gente vai ver o que é isso mais para frente. E as junções comunicantes, tá? Então, aqui as junções comunicantes são proteínas em forma de túnel. Então, se essas junções comunicantes estão se assemelhando a túnel, significa que o material que está dentro de uma célula consegue passar para outra célula. Que material? Íons, glicose, tá? Proteínas pequenas, então passa de uma célula para outra. Aqui, ó, só para a gente entender melhor, então aqui a gente tem os desmossomos, né, a placa. Aqui a junção de oclusão, né? E aqui os comunicantes. Essas proteínas, essas junções comunicantes, apesar de eu ter falado das 5, né, dos 5 tipos de forma de adesão entre as células, né, porque essa aderência ela é necessária para manter as células unidas e realmente formar um tecido, senão se destacaria muito fácil. Dessas proteínas, depois, quando se entra na fisiologia, essas proteínas são as que mais serão comentadas. Tá? Bom, porque Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Então, essas proteínas aqui serão as mais comentadas. Por quê? Depois, dentro da fisiologia, a gente fala de potencial de ação, né? Então, esse tipo de canal ela está presente principalmente nas fibras musculares cardíacas, para a propagação do sinal elétrico ao longo dessa fibra muscular. Tá? Então, essas proteínas aqui, elas são muito importantes para essa propagação. Para que não haja, né, uma interrupção do sinal elétrico. Se vocês não estiverem entendendo, tá complicado, vocês me falam, tá? Bom, agora a gente vai entrar na classificação dos tecidos. Então, existem 4 tipos básicos de tecidos. Então, a gente tem o tecido epitelial. Quando se fala de epitelial, a gente lembra de epitélio, né? O tecido conjuntivo. Então, aqui a gente tem, basicamente, o nosso organismo é formado por esses 4 tipos de tecidos. Mas aí existem as variantes dentro desses tipos de tecido, tá? Então, o primeiro tecido aqui é o tecido epitelial. Essa imagem, eu gosto muito da parte da microscopia eletrônica, né? Então, isso aqui que vocês estão vendo aí, essa imagem de um túnel, isso daí é a mucosa do intestino, né? Uma representação da mucosa do intestino. Então, é um tubo, vocês estão vendo aí que é um tubo, e que tem um monte de negocinhos voltados, né, para a luz do tubo. Isso aqui são vilosidades, né, que servem para fazer a absorção. Tá? Então, uma das belezas da histologia é essa riqueza no detalhe que ele apresenta, né? Então, assim, a gente tem a microscopia eletrônica, então a microscopia eletrônica de varredura, né, ela é capaz de
aumentar, então, para a gente observar ela de forma tridimensional, né? Mesma coisa que pegar uma formiga e aumentar ela 1000 vezes, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente consegue observar. Então, aqui, qual é a característica do tecido epitelial? Normalmente, as células, em que a gente tem 4 células, né? Essas células apresentam uma superfície basal, uma superfície apical porque está voltada para a luz, né? Para a luz do tubo, seja ela do sistema respiratório, né? Seja da onde que ela estiver, ela está voltada para a luz, para a abertura. Ela apresenta uma parte basal, uma parte lateral, tá? E então quer dizer que ela apresenta uma característica de cilindro, né? Normalmente não, mas alguns deles apresentam essa conformação, né? Mas normalmente elas vão apresentar essas 3 superfícies. E essas células, elas apresentam-se aderida a uma membrana chamada de membrana basal, né? Por que basal? Porque é onde está a base da célula é a parte da sustentação celular, né? Então, é a partir dessa membrana basal que, por exemplo, uma célula epitelial, ela pode estar aderida a outro tipo de tecido, né? Então, se a gente pensa em pele, o que tem embaixo da pele? Primeira coisa, a pele, na verdade, ela é formada por 2 camadas, a epiderme e a derme, né? Epiderme e a derme. E a epiderme e derme, aonde que elas estão aderidas? Qual que é o tecido subjacente à derme? Aí seria o que? Aqui seria o tecido conjuntivo, tá? Logo abaixo é um outro tipo de tecido conjuntivo. E se a gente, por exemplo, secciona, né? Por exemplo, o médico cirurgião, ele precisa seccionar a pele, né? Ele faz uma incisão, e essa incisão, ele corta várias camadas de tecido, até alcançar uma determinada região, certo? E como que esses tecidos estão aderidos um ao outro? Estão aderidos por causa dessa presença dessa membrana, tá? Que é a membrana basal. Então, ela vai promover essa aderência, normalmente ela é formada por 2 lâminas, tá? Então, dentro de uma membrana ainda é formada por duas lâminas, uma chamada de lâmina basal e a outra de lâmina reticular. E aqui embaixo, o tecido conjuntivo, que é outro tecido que a gente vai ver lá na frente. Então, geralmente, ele vai apresentar essa característica. Qual que é a característica do tecido epitelial? Então, o que a gente está vendo aqui? As 4 células, as células estão aderidas, né? Estão apoiadas ou estão suportadas, né? Pela membrana basal. Tá? E essa membrana basal, ela é avascular. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é um vaso sanguíneo seccionado. E ele está lá no tecido conjuntivo. Tá? Então, normalmente, os tecidos epiteliais, eles são tecidos avasculares. Tem pouca, ou melhor dizendo, ela não tem vascularização. Como assim? Ela não tem vaso sanguíneo chegando até ele. E aí, como é que essa célula sobrevive se não tem vaso sanguíneo? Né? Então, assim, o tempo normalmente de vida, de ciclo celular dessas células, elas são curtas, né? Elas não são muito longas. Né? Então, aqui, por isso que a troca de substâncias entre o epitélio e o tecido conjuntivo ocorre por difusão. Tá? Então, quer dizer que as substâncias que estão aqui nessa área, elas vão percorrer, vão se difundir, né? Para promover a troca com essas células, tá? Mas apesar de não ter vascularização, ela tem um suprimento nervoso, tá? Então, a pele, se a gente belisca a pele, né, por exemplo, a gente sente o toque, né, o toque leve, a gente percebe, por quê? Porque ela tem suprimento nervoso. E por ser avascular, né, ela tem uma velocidade de divisão celular muito grande. Né? Então, por exemplo, a mucosa da boca, né? Quando a gente machuca a mucosa da boca,
A mucosa da boca é tecido epitelial, tá? Quando machuca a mucosa da boca, quanto tempo leva para cicatrizar? 3, 4 dias, né? Já está recuperado, né? Porque tem uma alta capacidade de formar novas células, tá? E no caso da pele, a pele, eu acho que são 6 semanas, tá? Então, assim, a gente tem uma renovação muito grande dessa pele. A função geral do tecido epitelial é proteção, filtração, secreção, absorção e excreção, né? Então, a gente pensa que, no geral, se a gente for pensar especificamente na pele, a pele ela vai apresentar estas funções aqui, né? Tá? Então, protege, filtração aqui nem tanto, né? A pele tem outros órgãos, faz o processo de filtração, secreta o suor. A pele tem pouca capacidade absortiva, mas possui, né? E excreção também, né? Então, tem o processo de eliminação de substâncias através das células epiteliais, tá? Aonde a gente encontra esses tecidos epiteliais? Eles estão distribuídos em diferentes partes do corpo, tá? E a gente vai ver os diferentes tipos de localização e como que eles se apresentam. Professora. Oi. Eu ainda não consegui compreender toda essa parte do tecido espelhal. Eu acho que esse é o nome. Epitelial. Isso. Você pode estar voltando a explicação, por favor? É que eu não consegui ainda compreender, tipo... claro, tenta entender a minha pergunta. Sim, sim. E tudo mais, sabe? Então, pode voltar a explicação, por favor? Sim. Gente, aqui tá acontecendo, faltam 6 minutinhos, se cair, eu passo o link novamente, tá? Coloco lá no... na verdade, eu vou ter que abrir outro link, outra reunião, e coloco lá pra gente continuar com a aula, tá bom? Então, o que é tecido epitelial? Na verdade, os tecidos epiteliais são aqueles tecidos de revestimento, né? Por exemplo, revestimento, a pele é um tecido de revestimento. Ele pode apresentar, por exemplo, características diferentes em partes diferentes do corpo. Pode ser mais espessa, no caso das mãos, e pode ser fina, como no restante do corpo, né? E é lógico que ele vai apresentar suas características dependendo do local onde tem maior ou menor abrasão, tá? Então, os tecidos epiteliais são tecidos de revestimento. Aí, quando eu falei aqui, o que acho que não ficou muito claro é isso aqui, né? Aqui. Como assim tá o tecido epitelial, mas eu falei que tá dentro do tubo digestório. O que acontece é que os órgãos como o sistema respiratório, o sistema digestório, uma parte do sistema urinário, o que está dentro da gente, na verdade, é o meio externo. Mas como assim? Então, quer dizer que a gente pensa assim, que a via respiratória e a via digestória são tubos, né? Na via respiratória passa ar, na via digestória passa alimentos. Esse tubo, ele tem imagina um cano, né? Ele tem uma parede interna. Essa parede interna está em contato com algo externo, que é o ar ou o alimento. Então, mesmo estando dentro da gente, é um ambiente externo. Não sei se é isso. Tá? Então, assim, a gente vai apresentar... o tecido epitelial é isso, ele faz a camada de revestimento. Normalmente é revestimento, mas tem uma função, cada tecido tem, cada local tem uma função específica. Tá? Então, pensou em tecido epitelial, é tecido de revestimento. Acho que faltou Valeu, aqui, já abriu acho que faltou aqui eu acabei pulando esse slide, eu não sei o que aconteceu aqui. Recobre as superfícies do corpo e reveste os órgãos ocos. As cavidades do corpo e os ductos também podem constituir as glândulas. Então, ela liga, sustenta e reforça outros tecidos do corpo. Na verdade, eu coloquei essa imagem aqui porque a superfície, elas variam bastante. Né? Então, se a superfície varia bastante, esse epitélio também vai apresentar uma característica diferente.
Mas, assim, a base de construção, né, a base de construção de um tecido epitelial sempre é o mesmo, que vai ser isso daqui. Conforme eu for dando os exemplos, acho que vocês vão entender melhor, tá? Ok. Aqui, então, aonde eles estão localizados, né? Por exemplo, então, ele pode estar localizado na pele. Isso daqui, ó, por exemplo, é um rim, né? Uma parte dos rins, aliás, uma estrutura que forma os rins são chamados de néfrons. São estruturas microscópicas e temos milhões de néfrons. Esses néfrons, na verdade, são tubos que, de alguma maneira, se comunicam. Não é que eles se comunicam, mas é uma via condutora de urina. Tá? Então, essas vias condutoras da urina é que é revestido por epitélio. Por exemplo, aqui é o ureter. O que é o ureter? O ureter é um ducto que conecta o rim à bexiga urinária. Né? Então, aqui é uma secção do tubo. Essa camada aqui, ó, que a gente está vendo, que é mais espessinha, que está voltada para a luz do órgão, isso daqui é o epitélio. É o tecido epitelial. Aqui em volta já é outro tecido, aqui é outro tecido e aqui já é outro tecido. Tá? Mas o que está em contato com a luz, ou que vai estar em contato direto com a urina, no caso do ureter, é tecido epitelial. Então, ó, lembra que a gente está protegendo, né? Porque a urina, ela é ácida. Tá? Aqui, por exemplo, a bexiga, tá? A mucosa da bexiga. Aqui, por exemplo, a gente tem outra camada. Estão vendo aqui, né? Essa camada aqui é a traqueia. A traqueia é um tubo. Esse tubo é o revestimento. Imagina assim. Quando a gente está dentro de uma sala, ela tem paredes. As paredes são formadas de quê? Quando eu olho diretamente para uma parede, o que eu vejo? Vamos respondendo aí, gente. Dependendo da ocasião, cimento, piso. Primeira coisa, o que a gente vê aí? Deixa eu ver vocês aí. O que a gente está vendo primeiro? A parede, a gente vê a tinta. Depois a tinta. A massa corrida. Na massa corrida. O Cimento. tijolo, o bloco, o cimento. O ferro. Depois. Acabou? O que a gente vai encontrar ali? Um outro lado da parede. A gente vai encontrar lá a massa corrida e a tinta novamente, né? Assim que é uma parede. Eu não sei muito bem de arquitetura e construção, tá? Mas eu acho que seja isso. Ó, vai dar menos de um minuto, vai cair, eu vou ter que fazer outro link, tá bom? Então, vocês vão pensando nessa construção aí, né? Então, a gente está numa sala, e aí eu tô vendo essa parede. Qual que é a camada mais externa desta parede? É a tinta. Então, vamos lá continuando, né? Então, tá falando assim, né? Então, que a parede ela é formada por várias camadas. Então, a gente tem uma camada que está voltada para o que a gente está conseguindo olhar. Então, essa é a primeira camada, tá? Então, quando se fala de revestimento epitelial, normalmente é essa primeira camada no qual os elementos que estão passando pelo nosso organismo estão em contato, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a camada epitelial da traqueia, né? Então, a gente observa que as camadas, elas aqui a língua, né? Isso aqui é a camada epitelial da língua, essa parte mais roxinha aqui é a camada da mucosa da boca, aqui é bronquíolo, tá? Então, essa camada, na verdade, aqui a gente não consegue ver muito bem, mas essa camada aqui em contornando, que a gente contornando aqui, ó, a parte esbranquiçada, né? Que é a luz do tubo, tá? Então, isso daqui é o epitélio. Então, o tecido epitelial sempre vai fazer essa camada de revestimento, seja ela por fora do corpo ou dentro do nosso corpo em órgãos que vão estar em contato com o alimento, ou com o ar, ou com substâncias, né, que fazem parte do nosso organismo.
Olha o outro exemplo aqui. Estão vendo? Aqui a gente tem a mucosa, né? Na verdade, o tecido epitelial do esôfago. Aqui o tecido epitelial do intestino delgado, que é essa camada roxa, mas antes do roxo mais escuro, tá? Nesse roxinho mais claro. Aqui, essa parte, na verdade, é tudo isso daqui, tá? Então, tudo isso aqui é o tecido epitelial, isso aqui é a luz do isso aqui é um ducto, o ducto chamado de epidídimo. Epidídimo é uma via condutora no sistema reprodutor masculino. E aqui, ó, o epitélio, tecido epitelial do intestino grosso. Então, observe que realmente elas apresentam características diferentes, mas todas estão lá para promover algum tipo de função, tá? Além de revestimento. Neste caso aqui, por exemplo, o esôfago, ele vai fazer mecanismo de proteção, né? O intestino delgado, a função dele é fazer o que? Absorção. Aqui o intestino grosso também é absorção, mas absorção de quê? Principalmente de água, tá? Aqui no intestino delgado tem mais absorção de nutrientes, tá? Então, os tecidos epiteliais apresentam essa característica, tá? De revestimento. Outro local onde eles estão localizados são nas glândulas. Por que glândulas? Se a gente for pensar em glândulas, né? Pensa numa glândula, o pâncreas, o timo. O timo principalmente é desenvolvido na infância, né? Ele fica na frente, próximo ao coração. Aqui a glândula tireoide. Essas glândulas, elas possuem células especializadas que vão produzir alguma substância, tá? Então, elas formam elementos, elas formam estruturas produtoras, estruturas glandulares, né? E que essas substâncias que são produzidas por essas glândulas, elas precisarão passar por algum local, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma glândula, uma secção de uma glândula sudorípara, né? Uma glândula que fica na base da pele. Olha como que ela é um tubo, aí ela se novela lá embaixo, né? Na profundidade da pele. E quando a gente faz um corte transversal da glândula, é isso que a gente vê. Tá? Então, quer dizer que são ductos, as glândulas são formadas de ductos. E aí, esses ductos são revestidos por uma ou duas camadas de células epiteliais. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é uma glândula sebácea, tá? Então, aqui são um conjunto de glândulas sebáceas. O sebo que é produzido precisa ser lançado por algum lugar. Então, ele vai passar por um ducto. E a partir desse ducto, ele vai alcançar uma determinada área, né? Glândula sebácea, que a gente pensa, a glândula que fica na base do pelo, do cabelo, tá? Então, aqui a gente tem o ducto, tá? Os pequenos ductos que lançam esse conteúdo. E aqui é uma mucosa do intestino. A mucosa do intestino é cheia de glândulas também. Na verdade, ela é rica em células glandulares, tá? Então, células glandulares que pertencem ao tecido epitelial, tá? Então, formou revestimento, está dentro de faz o revestimento interno de um ducto ou de um tubo maior, é tecido epitelial. Aqui é um ácino, tá? Então, é uma parte do pâncreas aqui, né? Para mostrar um aumento maior, tá? Aqui é a secreção da glândula. Isso aqui é o núcleo e as células, tá? Então, isso aqui é uma célula, aqui é outra célula, aqui é outra célula. E todas essas células aqui são células epiteliais, de origem epitelial, tá? Surgiram de um mesmo folheto embrionário. Quando eu falo folheto embrionário, lembrem, ectoderma, mesoderma, endoderma, tá? Então, a partir de um desses folhetos é que vão surgir os tecidos. No caso do tecido epitelial,
é proveniente lá do ectoderma. Ectoderma é o fora, né? Esse tecido epitelial, eles variam, tá? Eles podem formar camadas simples, estratificados ou pseudoestratificados. E a forma das células, elas podem ser do tipo pavimentosas, cúbicas, cilíndricas ou colunares. Então, vamos para a imagem para poder entender isso daí. Então, aqui, tudo é tecido epitelial, tá? Então, aqui, por exemplo, ele formou uma única camada de célula, tá muito característico, ó, uma célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui, e todos os núcleos estão alinhados na parte basal da célula, tá? Então, significa que ela formou uma única camada celular. Às vezes tem tecido que é assim, né? Formou uma única camada celular. Então, aqui é o epitélio simples, tá? Epitélio simples. Aqui é o estratificado. O que é o estratificado? Significa que ele é formado de várias camadas, tá? É formado por várias camadas. Então, existe aqui uma lâmina basal, tá bem aqui. E essa lâmina basal apoia essas células iniciais aqui, né? Que são as células epiteliais. Isso daqui é a pele. Então, por exemplo, na pele, ele é estratificado, é formado de várias camadas, tá? Então, aqui a gente tem umas células que são chamadas de células primordiais, né? Tanto é que algumas delas podem até ser chamadas de células tronco, porque elas que darão origem às células, essas células da epiderme, tá? E à medida que essas células vão amadurecendo, o que vai acontecendo com essas células? Vão se afastando, né? Da origem, do local de origem dela, né? Porque outras células vão se multiplicando aqui nessa região. Elas vão sendo afastadas. À medida que elas vão sendo afastadas, elas vão amadurecendo, ficando um pouquinho diferente, né? Então, elas vão ficando o quê? Achatadas. Então, o que a gente observa? Que ocorre a formação de camadas, estratos, tá vendo? Aqui como que é a característica desta camada, como que é a característica desta camada, como que é a característica desta outra camada, né? Então, visualmente, a gente já vê que a forma em que elas se apresentam são diferentes, tá? Então, por isso que é estratos, né? Estratos, camadas, tá? Então, por isso que é estratificado. E o terceiro tipo é o pseudoestratificado, né? Então, aqui a gente vê uma camada de células epiteliais, parece que é formada por várias camadas, né? Parece que tem uma camada aqui, outra aqui, outra aqui, porque os núcleos apresentam-se em posição diferente. Na verdade, é uma única camada, é igualzinha essa daqui, que é formada por uma única camada de células, só que o núcleo se apresentam em posições diferentes. E aí dá essa falsa impressão de que ele é estratificado, e na verdade ele não é estratificado. Por isso que é pseudo-estratificado. Aqui eu posso até inferir que é um epitélio da via aerífera, tá? Então, por que via aerífera? Porque aqui, essas células aqui tem cílios, tá? Então, a nossa mucosa, ou melhor dizendo, o epitélio que reveste a via aérea, ela é ciliada para fazer remoção de sujeira. Então, elas podem ser de camada única, várias camadas, ou pseudoestratificada, parecendo que é formada por várias camadas. E como que são as formas dessas células? Elas podem apresentar-se do formato pavimentoso, cúbico ou cilíndrico, né? Então, pavimentoso são essas células achatadas, né? Por isso que a célula chama-se, por exemplo, o chão, né? O pavimento, o piso, pavimento, chão, pavimento, tá? Por quê? Porque são células achatadas. Aqui a gente tem algumas células que são cúbicas, bem bonitinhas, né? Uma alinhada ao lado da outra, bem um cubo mesmo. E outras células que são alongadas, que são um cilindro, né? Todas alinhadas, uma ao lado da outra, com o núcleo apoiado na parte basal da célula.
Aí, o que acontece? Então, se eu tenho esses tipos aqui, aí eu posso ter combinações do tipo celular com a camada, tá? E aí eu posso ter, então, epitélio simples, dentro do epitélio simples, epitélio pavimento simples, epitélio cúbico simples, epitélio colunar simples, não ciliado, exciliado, epitélio colunar pseudoestratificado não ciliado, exciliado, o epitélio estratificado, que é epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado ou não queratinizado. Este caso aqui é a pele, queratinizada, a pele, as células da pele têm uma proteína chamada de queratina, que confere resistência, confere proteção, né, às células da pele. Epitélio cúbico estratificado, epitélio colunar estratificado e epitélio de transição, tá? Então, são alguns tipos de epitélio. Lógico que a gente não tem tempo para ficar, e nem a proposta da disciplina, estudar todos esses tipos de tecido, tá? Mas para vocês terem ideia de que existem esses diferentes tipos de tecidos epiteliais distribuídos pelo corpo, tá? Então, por exemplo, um órgão é formado por diferentes tipos de tecido. Aí aqui a gente tem outros tipos de epitélio, né? Então, por exemplo, epitélio de transição, né? O que é o epitélio de transição? Isso aqui é a bexiga urinária, né? Então, aqui, ó, o epitélio, como que ele é, né? Ele é estratificado e aí aqui, quando a bexiga tá cheia, né? A bexiga urinária, ela está cheia de urina, ela fica achatadinha, né? Esse epitélio, ele fica mais achatado, por isso que é chamado de epitélio de transição. Um momento, ele tá assim, em outro momento, ele tá desse jeito. E essa mudança, ela acontece constantemente, né? Durante o dia, tá? Esse movimento todo acontece. Quando a bexiga tá cheia, a bexiga tá vazia, tá? E aí esse epitélio vai mudando. Outros tipos de epitélio são os epitélios glandulares, né? Então, aqui a função do epitélio glandular é a secreção, tá? Então, frequentemente se situa em agrupamentos profundos ao epitélio de revestimento e cobertura, tá? Então, alguns exemplos de epitélio glandular: a hipófise, glândula pineal, a glândula tireoide, o timo, as suprarrenais e pâncreas, e as glândulas tipo ovário, testículo. Aí a gente tem algumas glândulas ceruminosas na orelha e a glândula mamária, tá? Então, são alguns agrupamentos de células epiteliais que secretam alguma coisa. Aí no estômago também tem, né? Células que secretam o suco gástrico e secretam HCl, né? O HCl que vai promover, que é um ácido, né? Que vai promover acidez ao suco gástrico. Então, eles estão revestindo lá, ou formando, né? São especializadas em produzir alguma substância, tá? Então, a característica é a secreção. Aí, dentro das glândulas, esse epitélio glandular, ele é classificado em dois tipos: glândulas que são endócrinas e glândulas exócrinas. Né? O que são as glândulas endócrinas? Endócrinas, então, são aquelas que secretam seus produtos no líquido intersticial e daí para os capilares sanguíneos, tá? Né? Melhor dizendo, então, o que essas glândulas endócrinas fazem? Elas produzem uma determinada substância, que neste caso são os hormônios, e esses hormônios, eles são lançados na corrente sanguínea. Aí, por exemplo, o pâncreas, né? O que o pâncreas produz? Ele produz diversas substâncias, tá? Mas a mais conhecida é a insulina. Então, a insulina produzida pelo pâncreas é lançada na corrente circulatória para alcançar todos os tipos, todas as células do nosso corpo, tá? E aí elas estão regulando, esses hormônios, eles sempre estão regulando as atividades de outras glândulas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a hipófise. A hipófise é uma glândulazinha que tem, acho, 1 centímetro de diâmetro. Mas
tem uma funcionalidade extremamente importante. É ela que vai ser responsável por controlar todas as outras glândulas do nosso corpo. Então, o que acontece? Ela produz um hormônio, esse hormônio cai na corrente circulatória, dentro da corrente circulatória ela vai alcançar uma glândula, esse hormônio alcança a glândula específica, e aí ela controla a atividade desta glândula. Só um parênteses aqui, né? Por exemplo, a pessoa está com problema de tireoide, vai no médico, o médico analisa, por exemplo, só a glândula tireoide. Não, ela tem que olhar aqui em cima também, porque tem uma outra estrutura que está controlando esta glândula, que a disfunção pode não ser desta glândula, mas de algo que está vindo lá de cima. Tá? Então, endócrino significa o quê? Que sempre vai secretar uma substância que está indo para o sangue. E aí a gente tem um outro grupo de glândulas, que são as glândulas exócrinas. Né? Então, significa que secretam seus produtos em ductos que se esvaziam na superfície do epitélio de revestimento. Aí, exemplo, muco, suor, sebo, cerume, que é a cera da orelha, a saliva e as enzimas digestivas, tá? No caso do pâncreas, o pâncreas é uma glândula mista, tá? A gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, o que é exócrino? Significa que ele não vai lançar no sangue, ele produz uma substância que vai ser lançado em um determinado local, tá? E por isso que é exócrino, fora, né, no ambiente considerado externo do organismo. Então, aí a gente tem o epitélio glandular misto, né? Então, significa que o epitélio, ele tem uma mistura de células epiteliais endócrinas e exócrinas, né? O caso do pâncreas. O pâncreas produz hormônios que são lançados no sangue e produz o suco pancreático que vai para o sistema digestório. Isso aí é exócrino. E a mesma coisa com os ovários e testículos, né, que produzem substâncias que serão lançadas, hormônios, né, que serão lançados na corrente sanguínea, e aí que produzem outros elementos que serão lançados não na corrente sanguínea, tá? Então, também são células epiteliais, tá? Então, células produziu alguma coisa, é célula epitelial. Aí um próximo conteúdo é o tecido conjuntivo. Eu tinha proposto para colocar o tecido conjuntivo para a próxima aula, tá? Porque também é um conteúdo bastante extenso. E aí a gente tem outros tecidos também, tá? Então, por enquanto, a gente fica aqui com o epitélio.